Então, a cada dia, eu consigo ser melhor, não porque eu faço por isso, mas porque meus filhos são esse instrumento de Deus para a minha vida, que me santifica, que me faz ser melhor, que me faz me converter nas minhas maldades, nas minhas mazelas, nos meus pecados, nos meus vícios, né? Eu tenho percebido, né, ao longo da minha história, que tudo que acontece na minha vida, desde a minha infância, é Deus falando. No início da minha história, né, eu não imaginava ser mãe de uma família numerosa. Não imaginava. Muitos perguntam isso para mim, né? Você planejou esse tanto de filho? A princípio não. Né? Mas tem uma coisa, desde a minha juventude, eu nunca tive dúvida do meu estado de vida. Quando nós nos casamos, então, eu já não pensava assim, vou primeiro construir uma casa, vamos comprar um carro, vamos estabilizar nossa vida familiar, para depois ter filho. Não, sempre falei de filho com o Fernando, sempre, desde o início. E conheci o método de ovulação Billings muito cedo, ainda no período de faculdade. Um frade carmelita, sempre que me atendia em confissão, dizia: você já sabe tudo de método Billings? Você tem que saber, porque se você quer construir uma família cristã, você tem que saber método Billings. Então, esse frade foi a voz interior, foi a voz de Deus para dizer: seja aberta à vida, sempre. Então, assim eu comecei meu casamento, aberta à vida. Porém, apesar de ser aberta à vida, eu não consegui engravidar. Então, durante 4 anos do meu casamento, eu esperei menstruação após menstruação a possibilidade de uma gravidez. A gente sempre partilha que Deus, Ele não revela os seus planos para a nossa vida assim, disse tudo, acabou, ponto final. Na verdade, o mistério de Deus, ele vai sendo revelado dia após dia. Ele já é inteiro, ele já é completo na sua essência. Tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele já nos falou. Tudo. E tudo está totalmente concentrado na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus é essa manifestação do mistério de Deus. E em Deus consiste todo o amor pela humanidade. Nós dizemos o que de Deus? Que Deus é o quê? É amor. E se a gente for dar uma figura para Deus, como é que nós dizemos que Deus é? Deus é o quê? Deus é Pai. Deus é Pai. Né? Então, se Deus é Pai, nós sabemos que o Pai nos ama, mesmo que a gente não tenha essa experiência com o nosso Pai na Terra, porque às vezes a nossa experiência com o nosso Pai da Terra é negativa, de um pai que não foi presente, de um pai que não soube dar carinho, de um pai que traiu a mãe, de um pai que bateu, que espancou, que pôs de castigo. Apesar disso, Deus não perde a sua essência de ser amor e de ser pai. E Deus, por que não? É também mãe. Porque se o amor de Deus é a plenitude do amor, em Deus está todo o amor, não tem como dizer que Deus é só pai. Deus é mãe também. Mas eu não consigo. Eu não consigo imaginar que Deus seja mãe. Veja lá no Novo Testamento, quando acontece aquela passagem do filho pródigo. O que vocês pensam quando vê essa passagem? Eu penso só uma coisa, na maternidade de Deus. Porque fala que aquele homem tinha 2 filhos e que um filho se perdeu. E aquele pai não foi mais feliz enquanto esse filho não voltou. E esse pai todos os dias olhava pela janela esperando esse filho que um dia poderia voltar. Porque, veja bem, quem é que muitas vezes faz isso dentro de casa? A mãe. O filho sai, não fala para onde foi, passa uma noitada na rua
E a mãe não consegue o quê? Dormir. E ela olha o relógio, ela vai na janela, ela vai na porta, ela vai no quarto, porque ela se preocupa e ela ama. E aquele pai lá dessa passagem, Lucas vai dizer que aquele pai, todos os dias, olhava em direção à estrada na esperança do seu filho voltar. E quando esse filho volta, o que esse pai faz? Traga a melhor veste, traga um anel, traga uma sandália para pôr nos seus pés, prepare um novilho gordo, vamos festejar, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Quem é que faz isso na casa? A mãe. É claro que lá em casa quem faz comida é o pai, né? Ninguém lá em casa fala, mãe, eu quero comida, pede para o Fernando, porque ele é o cozinheiro da casa. Mas não é sempre assim. Muitas vezes quem faz a comida até esquenta o mexidão, altas horas da noite, quando o filho chega da balada, é a mãe. Que levanta da cama, vai lá, meu filho, você não está com fome? Meu filho, você quer alguma coisa? E mesmo sabendo que aquele filho está no erro, está no pecado, aquela mãe não deixa de amar. Assim fez esse pai na passagem, né, na parábola do filho pródigo. Amor. Amor com amor de mãe. É a comunicação de que Deus tem então na sua essência esse amor materno, esse amor paterno, tudo junto. Mas nós ainda não compreendemos. Porque não dá para associar isso. Para nós é difícil. Então o que Deus fez? Ele quis comunicar esse amor materno de uma forma nova. Já estava no coração dele, a gente sabe disso. E o que ele fez? Quem que ele nos enviou? Jesus. Através de quem? De Maria. Então veja bem que a encarnação do Verbo de Deus é o cumprimento pleno de tudo aquilo que Deus queria nos revelar. Que agora vai se revelar de uma forma encarnada, humana, na pessoa de Jesus. Lá em Gálatas 4, versículo 4, São Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E numa exortação apostólica do Papa João Paulo II, Redemptoris Mater, ele vai explicar para nós o que é essa plenitude dos tempos. Ele vai dizer assim, que a plenitude dos tempos é a encarnação do Verbo no tempo. É Deus fazendo com que o tempo agora seja redimido na pessoa do seu Filho. O tempo agora é um tempo de Kairos. É o tempo de salvação. Esse é o tempo. O tempo que o Filho de Deus entrou no mundo através de uma mulher. E em Jesus nós compreendemos então todo o mistério divino da maternidade de Maria. Não é possível desvincular então a maternidade da mãe com a redenção do Filho. Não é possível. Só podemos compreender o mistério divino da maternidade se olhamos para Jesus Redentor e para a sua mãe. E é interessante porque, apesar desse mistério agora se cumprir em Maria, e Maria, ontem o Fernando dizia isso em relação a Maurício Zandel, que vai dizer na sua dissertação, que Maria é a figura materna de Deus, é o rosto feminino de Deus, para que a gente compreenda como é que Deus nos ama na figura de uma mãe. Apesar disso, a gente ainda não consegue entender o mistério inteiro. Não conseguimos. E Maria, com o seu Fiat, ela diz assim: eis que estou aqui, eu quero entender. Ela tenta, a partir de então, ela começa a buscar a compreensão desse mistério na vida dela. E por isso Maria silencia. Sempre que acontece uma passagem onde Maria está no meio, como que o autor sagrado fala de Maria? E guardava todas as coisas no seu coração.
Maria está buscando entender o que Deus quer se comunicar a ela através daquele projeto maravilhoso que ter dado a ela a guarda daquilo que era mais precioso para Deus, que é o seu próprio filho. Ela guarda isso no coração. Então nós podemos imaginar como que foram os primeiros anos dessa família de Nazaré. Como foi esse mistério dentro de casa de Maria e José, depois de tudo que eles experimentaram, dessa comunicação do anjo de Deus com eles. Agora Jesus está ali, ele é um menino Deus que circula nessa casa de Nazaré. E Maria fica ali então observando aquele que foi chamado Filho do Altíssimo. Por isso a experiência de fé de Maria vai acontecendo ao longo desses anos, onde ela vai contemplando a figura do seu filho e compreendendo esse mistério do Redentor de Deus para a humanidade. Às vezes a gente fica pensando, né? Meu Deus, como essa mulher aguentou chegar até a cruz e ver o seu filho ser desfigurado, dilacerado numa cruz. A gente pode entender que, na verdade, isso só foi possível por causa dessa compreensão dia após dia da comunicação de Deus na vida dela. Quando ela escuta do próprio profeta Simeão, uma espada traspassará a sua alma, o seu coração. Ela deve ter muitas vezes pensado nessa profecia de Simeão. Ela sabia que um dia isso se cumpriria. E com certeza essas palavras ressoaram no coração dela, ali aos pés da cruz, vendo Jesus ser entregue. Então veja que a nossa vida, ela não é desvinculada desse plano salvífico de Deus para a humanidade, não é. Ontem nós escutamos de tantas maneiras a construção desse entendimento que, para que nós sejamos imagem e semelhança de Deus, precisamos nos configurar a pessoa de Cristo Jesus. Para termos uma vida cristiforme, no formato de Jesus, eu preciso então ir compreendendo o mistério. E veja que isso me faz entender também o porquê que Deus realiza tantas coisas na nossa vida, né? Quando acontece a gente não entende, depois a gente começa a juntar o quebra-cabeça, né? E aí a gente realmente tem feito essa experiência de entender que a cada dia eu preciso crescer na minha vida familiar, porque muito mais do que preparar qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa, a minha vida precisa dizer. Então, a cada dia a gente procura perguntar para Deus o que Deus quer comunicar a nós através daquilo que a gente vive. E assim eu tenho feito em relação aos meus filhos, né? A gestação na vida de uma mulher é um dom que Deus deu. O dom da maternidade. Mesmo que ela não se concretize de forma humana, no sentido da mulher ter filhos biológicos, toda mulher tem esse chamado a ser aberta à vida. Homem e mulher. Mas a mulher com esse instinto materno é chamado a desejar esses filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. Os filhos adotivos, toda mulher é chamada a isso. E o que significa dom? Dom é um presente. E eu comecei a entender que aquela cura que eu tinha recebido de Deus tinha vindo acompanhado de um presente que era o dom da maternidade biológica. Como que eu posso rejeitar esse dom? Como que eu posso dizer para Deus assim, tá bom de presente, Senhor, já tenho 4, chegou, dá para outra pessoa porque não quero mais. Não posso. Deus deu para mim, Ele me escolheu. E Ele me deu condições, até físicas, para que isso acontecesse.
Porque, graças a Deus, não tenho nada para reclamar das gestações. Parto normal, rapidinho estou de volta, rapidinho estou cuidando dos meus filhos. Então, não era possível nem pensar, mesmo já sabendo o que a igreja nos diz a respeito da abertura à vida, mesmo assim, poderia eu querer justificar diante de Deus e até procurar alguém que me liberasse, né, de mais filhos, né? Talvez seria um motivo justo. A igreja diz que não. Mas eu entendi que aquele chamado fazia parte da minha vocação. E quando é que eu entendi isso? Um dia que eu sentei no lado de um padre, e eu não sei porquê, depois eu percebi que foi Deus que me fez essa pergunta. Ele começou a confissão assim: qual que é a sua vocação? Eu olhei para ele, o que isso tem a ver? Né? Eu fiquei falando os pecados, perguntando qual que é a minha vocação. E aí, sem pensar duas vezes, eu respondi: ser mãe. Quando eu saí dali, eu saí muito feliz. Porque eu entendi que Deus havia me perguntado e eu havia confirmado para Deus que o meu chamado era ser mãe. Eu compreendi a minha vocação. E compreender a nossa vocação nos dá a felicidade plena. Porque nós nos realizamos assim. E é assim eu me realizo. Então, eu fui percebendo que não é só uma questão de número. Porque às vezes as pessoas se incomodam com isso. Mas veja bem, você já tem 40 anos e ainda está engravidando. Não é uma questão de número. É uma questão de fazer uma experiência com esse mistério de Deus. Não é possível dizer sim, agora não quero mais. Não é possível. Eu fico vendo que como os meus filhos têm trabalhado a minha vida, a vida do Fernando, como família, e às vezes eu falo assim: gente, eu acho que não vou parar de ter filho mesmo não, porque cada vez que vem um filho, eu sinto que eu me converto mais. Eu sou muito pecadora, né? Porque cada vez que vem um filho, Deus quer falar alguma coisa, Deus quer trabalhar algo na minha humanidade. E desde que eu entendi isso, eu tenho rezado nas minhas gestações para entender por que aquele filho está vindo. Eu entendi que todos os nossos filhos estão contados no céu. Todos eles. E quando a gente diz: eu não quero mais, eu quero ligar, eu não quero mais ver a minha vida, eu não aguento mais. Filho é um peso, filho é um fardo. Quando a gente diz isso, imagina quando nós entristecemos o coração do pai, que sonhou com aquele filho que ele não vai poder mandar para aquela família, porque ele se fechou a vida, porque ele fez uma vasectomia, porque a mulher fez uma laqueadura de trompas. Eu entendi isso. Então, tudo que diz respeito à maternidade é a própria voz de Deus. Com isso é possível responder tantas pessoas que aqui até estão e que me perguntam: como que é isso? Como que é isso? Como que é isso? Tantos filhos e você não parou ainda? Como é que é isso? Né? Porque é algo que parece que não se acaba. Não se acaba. Deus não para de se revelar. Deus não para de se comunicar. Deus não para de manifestar o seu amor. E aí eu fico vendo assim: como que eu sou rica? Como que eu sou rica? Porque não tenho nenhuma saudade do tempo que eu me dedicava ao trabalho, né, à profissão. Não deixei de ser fisioterapeuta. Me formei, tenho o título dela. Mas para mim isso não tem mais a importância que tinha no passado. Meu maior título é ser mãe. Essa é a riqueza que Deus me deu. Então a cada dia eu consigo ser melhor, não porque eu faço por isso, mas porque meus filhos são esse instrumento de Deus para a minha vida, que me santifica, que me faz ser melhor, que me faz me converter nas minhas maldades, nas minhas mazelas, nos meus pecados, nos meus vícios, né?
Acho que você já conhece os meninos, né? Mas para quem não sabia quem é quem, vem cá, Maria Fernanda. Vou começar para a ordem. Maria Clara, Maria Tereza, Pedro Henrique, Maria Letícia. Fica aqui para cabelo. Fica aqui. Maria Isabel. E o Tiago. Eu vou ficar lá de cá, né? Porque a Maria Carolina ainda é a última.